O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que está estudando como se posicionar diante da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de manter a ação penal contra o deputado Ramagem. O deputado destacou que a suspensão da ação foi respaldada por mais de 300 deputados, na verdade 315, e expressou a ampla vontade da casa. O STF decidiu limitar a suspensão apenas aos alegados crimes cometidos após Ramagem assumir o mandato, mantendo-o como réu pelos supostos delitos anteriores. Ramagem segue como réu por alegada organização criminosa armada, suposta abolição violenta do Estado Democrático de Direito e presumida tentativa de golpe de Estado. A oposição agora pressiona a Mota a questionar a decisão e tentar levar o caso ao plenário do STF, onde esperam encontrar ambiente mais favorável com ministros indicados por Bolsonaro. André Marcília. Bolsonaro, no outro dia, citou que o artigo 79 da Constituição brasileira diz que decisões dessa magnitude tinham que ser tratadas pelo plenário dos tribunais superiores, no caso do Supremo Tribunal Federal. De novo, vai valer o que a primeira turma decidiu ou essa parada vai para o plenário? E o que você está esperando aí de reação do Hugo Mota? Vai ou não vai? Não vai, Serrão, não vai para o plenário, infelizmente, porque o ponto é o seguinte, isso devia ter sido julgado pelo plenário, concordo, mas já foi julgado pela primeira turma e a primeira turma tem valor de julgamento como se do plenário fosse. Então, esse é o problema. Quem faz essa escolha de se deve ser julgado no plenário ou na primeira turma são os ministros. Eles fizeram a escolha e julgaram. É uma escolha errada? Sim. É uma escolha inconstitucional? Sim. Mas fizeram e julgaram. E aí é possível recorrer disso? É possível. Hugo Mota pode recorrer, qualquer um pode recorrer. Isso vai para o plenário? Não. Por quê? Porque isso tem que ser pautado por quem? Pela presidência do STF. Você acha que eles vão pautar? A presidência vai pautar e vai expor os ministros da primeira turma? Não. Provavelmente não. Ou possivelmente não. Ou com certeza não. Então, o que o Mota precisa entender, e se é que ele não entendeu e está usando desse artifício, mas ele precisa entender que o jogo é dentro da política, não é dentro do ambiente jurídico. E eu acho até que o Mota talvez tenha entendido muito melhor que os demais congressistas isso, e esteja jogando para a torcida. Então ele está soltando fogos de artifício para dizer, estou fazendo alguma coisa, o STF é que não está pautando, estou recorrendo, o STF é que não vai julgar, eu estou fazendo a minha parte. Ele não está fazendo a parte dele, porque a parte dele é o jogo político, não o jogo jurídico. O que o Mota tem que fazer é dobrar a aposta. O que o Mota tem que fazer é trucar, botar então anistia na mesa. Se não foi anistia, se a anistia foi julgada inconstitucional, bota o impeachment de ministro na mesa. Bota o que for. Faz o jogo do enfrentamento político. O enfrentamento jurídico não vai adiantar nada, porque está totalmente as regras do jogo na mão dos ministros. E eles vão definir como essa regra do jogo vai ser feita. São eles que definem o que está certo e o que está errado, são eles que definem em última instância, e literalmente, quem julga o caso. Então o jogo do Mota precisa ser no ambiente político, e ele ao fazê-lo no ambiente jurídico, creio eu, está limpando, lavando as mãos, fiz minha parte, e deixando, portanto, de fazer a parte dele mesmo, que é o enfrentamento político pela casa legislativa, pelo jogo político, e não por recurso, que não vai dar em nada. Agora vamos tratar das nossas tretas em Nova York, nos Estados Unidos da América. Lá está acontecendo um outro evento importante. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu o respeito às decisões aprovadas pelo Parlamento, desde que estejam de acordo com a Constituição. Paulo Gonet falou: órgãos aplicadores do direito devem respeitar as decisões tomadas pelos órgãos políticos. Foi o que disse o nosso PGR durante o fórum promovido pelo LIDE em Nova York. A declaração ocorre logo após o presidente da Câmara, Hugo Mota, cobrar autocrítica de todos os poderes no mesmo evento. Sem citar diretamente, Gonet sinalizou sobre o embate entre Câmara e STF no caso Ramagem, quando a primeira turma derrubou a decisão dos deputados. A PGR, ou PGR, destacou que, à medida que essas decisões estão de acordo com a Constituição, não podemos substituir uma decisão por alguma que o órgão técnico acredite ser a melhor. Dárcio Bracarense, tente decifrar por que o Procurador-Geral da República fez essa ressalva técnica.
Eu entendi bem, você falou Procurador-Geral da República, o Brasil ainda tem, porque tem um tempo que eu não escuto falar esse nome. Eu estou sabendo aí de uma situação que está acontecendo com os idosos do Brasil, e eu não vi, por exemplo, o que aconteceu com Sérgio Reis, quando 29 subprocuradores-gerais da República se juntaram para poder pedir uma investigação ampla com operação da polícia para um cantor octogenário que mandou um áudio falando de pressionar o Senado. Eu não vi a mesma disposição. Então quer dizer que a gente agora tem um Procurador-Geral da República, que bom, porque eu queria lembrar que a função do Ministério Público Federal é velar pela Constituição e fiscalizar os direitos difusos, coletivos e individuais, como o do Daniel Silveira, por exemplo, né? Ele está lá, está preso, vai ficar 9 anos sem direito à progressão de pena, assim como o direito de tanta gente que está presa injustamente. Mas sobre esse caso, eu achei muito curiosa a manifestação dele, porque ele fala: os aplicadores do direito precisam respeitar a decisão do Congresso, é claro, né, desde que seja constitucional, ou seja, desde que seja aquilo que os aplicadores do direito concordem. Ou seja, é um comentário em looping, se você parar para perceber e observar bem direitinho. Na verdade, o Brasil precisa muito que o Procurador-Geral comece a atuar, porque nós temos problemas com a CBF, problemas com os governos de estado, como o da Bahia, com uma situação muito complicada e possível infiltração do crime organizado no estado, problemas no INSS, problemas no governo federal de modo geral, ou seja, dentro da presidência da República a gente não tem uma situação clara de controle e fiscalização do que está acontecendo nos seus ministérios, e aparentemente a questão dele é outra, é ficar em Nova York fazendo comentários difusos e a gente com a sensação de que não tem mais Procuradoria-Geral no Brasil. A tensão institucional vai escalando. O presidente da Câmara, Hugo Mota, cobrou autocrítica do Judiciário com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, na plateia em Nova York. Disse o Mota: cada poder tem que fazer a sua autocrítica para colaborar com essa harmonia. Não é só um poder que vai conseguir harmonizar o país. Foi o que disse Mota após a primeira turma do STF contrariar a decisão de 315 deputados. A declaração do Mota, aparentemente, representa um novo capítulo no embate sobre o capítulo Ramagem. E Mota avisou que está estudando como a Câmara ainda vai se posicionar sobre esse assunto. O presidente da Câmara sinalizou que considera que o Judiciário ultrapassou os limites de interpretar restritivamente a imunidade parlamentar garantida pelo artigo 53 da Constituição. Agora, o que disse Barroso depois das críticas do Mota? Ele respondeu. Horas depois de ser alvo das críticas indiretas do Hugo Mota, o presidente do STF rebateu, afirmando que o excesso de judicialização decorre da amplitude da Constituição de 1988. Barroso disse: a Constituição brasileira trouxe para o direito uma imensa quantidade de matérias que nos outros países são deixadas para a política. É por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Barroso contrastou o modelo brasileiro com constituições mais enxutas, como a americana, argumentando que a brasileira abrange desde a organização do Estado até regras detalhadas sobre diversos temas. O ministro afirmou que o Supremo não deve substituir escolhas legítimas, mas também não pode se omitir diante de violações constitucionais claras. O pronunciamento do Barroso bota fogo nessa lenha. E aí, André Marcília? A culpa do excesso de judicialização é da Constituição de 88? Barroso está certo ou Barroso está errado? O que o Barroso faz é o que o governo está fazendo, nesse caso da Previdência, né? Então a culpa é nossa, da Previdência ter sido arrombada. A culpa do STF fazer o que faz é da Constituição, portanto nossa também, do excesso de recursos, etc, etc. Sempre esse discurso, a culpa é dos outros, a culpa não é minha. O Barroso diz: eu não tenho culpa, basicamente resumindo o que ele disse, em linguagem não jurídica, é o seguinte: olha, a gente só é provocado, o problema é que provocam muito a gente. Pô, e daí que provocam muito vocês? Isso quer dizer o quê? Que vocês julgam tudo e todos? Tenta fazer um recurso seu subir lá para ser julgado pelo Supremo.
Vê se sobe rápido, assim como subiram os recursos do Lula quando ele estava preso. É simples, eles julgam o que eles querem e quem eles querem. Então não é essa história de que tem muito recurso, de que a Constituição tem muita possibilidade, de que eles estão assoberbados de trabalho, tudo isso é balela, porque eles escolhem quem e o que julgar e quando. Essa é que é a verdade. Então, se eles escolhem o que, quem e quando julgar, não tem Constituição, não tem nada. Até porque a Constituição é desrespeitada de noite por eles. Se o problema fosse a Constituição, estava resolvido. Eles não seguem a Constituição, não precisa nem se preocupar com isso. Ué, não é incrível eles passarem por cima da Constituição para tudo que nos favorece. Aí, para aquilo que prejudica eles, eles falam que o problema é que eles têm que seguir a Constituição. Não faz nenhum sentido. É um absurdo isso. É uma avacalhação. Mas é uma avacalhação que, enfim, é preciso fazer. Alguma desculpa eles precisam dar para o caos que está instalado. O que o Barroso precisa fazer, para além de dar desculpa, é parar de dar entrevista. É impressionante que o dia inteiro ele fica dando entrevista, fazendo palestrinha. É o Zé Palestrinha do STF. Quanto mais ele fala, mais ele se prejudica. E mais a nossa imagem fica queimada. O peixe morre pela boca, já dizia o ditado. Agora, quem rompeu o silêncio habitual foi o ministro André Mendonça. Ele disse que a pacificação do Brasil depende de um Supremo imparcial. Pegou todo mundo de surpresa. O ministro André Mendonça, sempre acostumado a ficar muito calado, afirmou que a pacificação do Brasil depende da atuação imparcial do Supremo Tribunal Federal. Foi durante uma palestra na Universidade Georgetown, em Washington. Disse André Mendonça: cabe a cada um de nós no Supremo tentarmos ser esses agentes de segurança, de imparcialidade e de credibilidade do país. Mendonça destacou que o país está sendo dividido ao meio e que não vê possibilidade de pacificação antes das próximas eleições. O ministro indicado por Bolsonaro tem sido frequentemente voto vencido em decisões sobre política e liberdade de expressão, defendendo posições mais garantistas. Mendonça citou o exemplo do caso tributário em que votou contra a sua convicção pessoal por razões de segurança jurídica, priorizando coerência com decisões anteriores no tribunal. E André Mendonça também, Dácio Bracarense, ultimamente, nas últimas sessões, foi alvo aí de certas estocadas básicas verbais nos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Será que o André Mendonça começou a reagir e começou a reagir em Nova York? O ministro terrivelmente manso começou a se manifestar, mas ainda está terrivelmente educado. Olha, Serrão, eu preciso fazer aqui um comentário desabafo, porque não dá para a gente poder ficar discutindo com a nossa audiência com bases em filigranas jurídicas, em conceitos do direito, num país que foi assaltado e que não tem mais direito. A grande verdade, gente, é que a gente foi assaltado. A democracia do Brasil foi destruída. Foi destruída por criminosos. Vamos falar a verdade aqui. Se o criminoso entra na sua casa vestindo uma camisa regata ou um terno, o prejuízo vai ser diferente? Não, ele vai te roubar do mesmo jeito. Se ele falar bonitinho, se ele falar todo elegante, ou se ele falar de uma forma mais grosseira, ele está te assaltando do mesmo jeito. E todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe por que Carla Zambelli está sendo condenada a mais de 10 anos, assim como Daniel Silveira foi condenado a mais de 9 anos. Essa dosimetria é explicada pelo fato de que quem é preso a mais de 8 anos de prisão começa em regime fechado. Eles querem prender os opositores. Olha, está muito claro, não tem mais direito no Brasil. Isso tudo é um teatro para poder fingir que existe uma Corte Suprema, que existe um ar de legalidade, para poder justificar toda a barbaridade que estão fazendo. E todos os regimes ditatoriais da história fizeram isso. Todos tentaram dar um ar de ilegalidade para as atrocidades que cometeram. E o André Mendonça precisa ser mais duro e denunciar de forma clara o que está acontecendo. E o Senado, Serrão, os senadores precisam cobrar o presidente do Senado ou destituí-lo. Existe previsão regimental para isso. Os homens e mulheres do Senado precisam se levantar e falar de forma clara. O Brasil foi sequestrado. Eu imagino por quê. Só não posso dizer aqui, porque senão a live até cai. O Brasil foi sequestrado. E a gente não quer pagar o resgate e precisamos libertar esse país. Eu tendo a acreditar que isso está cada vez mais difícil, porque a truculência está aumentando. Mas se o Mendonça começou a se manifestar, pode ser que ele tome um pouco mais de coragem e outros venham também para poder ajudar nessa libertação. E
uma revelação surpreendente do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que pediu ajuda dos Estados Unidos para pressionar militares brasileiros em 2022. Será que pode chamar isso de Operação Melancia? Não, acho que não. Não chegou a tanto. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, revelou que pediu aos Estados Unidos declarações de apoio à democracia brasileira quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que, em 3 vezes, pediu declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Foi o que ele disse no evento do LIDE em Nova York. Barroso admitiu que solicitou a intervenção americana porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui nos Estados Unidos que eles obtêm seus custos e equipamentos. A revelação confirmou uma reportagem do Financial Times, que em 2023 informou que os Estados Unidos fizeram pressão silenciosa sobre generais brasileiros. Segundo o jornal britânico, Washington enfatizou a militares brasileiros que era neutro no resultado da eleição, mas que não toleraria questionamentos ao processo eleitoral. Dárcio Bracarense, as verdades demoram um pouco, mas elas acabam sendo proclamadas por quem fizeram elas acontecerem, né? O tempo é o senhor da razão. Veja só que curioso. Eu quero saber cadê o Lindenberg Farias? Quanto tempo ele vai demorar para poder pedir a apreensão do passaporte do Barroso? Ou não é a mesma situação? O Eduardo Bolsonaro foi pedir ajuda aos americanos e ele pediu a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E o Barroso está confessando que fez isso. E o Lindenberg não vai fazer nada? Não vai pedir a apreensão do passaporte? Mas, peraí, cadê aquela autonomia toda do Brasil que condena qualquer um que peça ajuda aos americanos? E essa é uma declaração muito grave, muito séria, de um grupo que diz que quer acabar com a polarização. Olha, é uma brincanagem, como diz você. Essa turma, Serrão, ela é dissimulada. Essa turma, eu estou falando da turma da esquerda. E aí eu incluo, obviamente, esse personagem, né, nesse grupo. É dissimulada, não dá para confiar. Só para vocês terem uma noção, o governador aqui do estado, que estava presente nessa reunião aí da pauta anterior, ele falava que não importa a cor do gato, o que importa é que caça o rato, que ele não é a favor dessa coisa de polarização. Ele só esqueceu de dizer que quem disse essa frase foi o ditador chinês, Deng Xiaoping, que assumiu depois do Mao. Ou seja, eles são assim. Eles dizem, olha, nós somos contra a polarização. Bem, para poder acabar com a polarização é fácil. Você elimina a outra parte e acabou a polarização. E é isso que eles estão fazendo. Agora, essa declaração, ela é grave e ela confessa tudo aquilo que a esquerda vem acusando até agora. E eu só quero saber o que o senhor Davi Alcolumbre vai fazer. Porque se ele não fizer nada, aí, sinceramente, é melhor fechar lá a porta do Senado e entregar a chave para o senhor Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui no Brasil, Dácio, essa frase do famoso Deng Xiaoping seria reescrita, readaptada. Não importa a cor do gatuno, desde que ele roube o rato. Mais ou menos isso. Tem que fazer as adaptações. E agora a bola fora do dia. No encontro com o presidente da China, Xi Jinping, a primeira-dama Janja pediu a palavra sem previsão normativa, sem previsão do protocolo, para criticar o TikTok, uma empresa chinesa. A Janja reclamou com Xi Jinping que o algoritmo da plataforma chinesa favorece a direita no Brasil. E aí, segundo integrantes da comitiva, a situação foi constrangedora, pois não tinha espaço para fala e a entrada da Janja causou surpresa. Parecia que ela era a presidenta do Brasil no lugar do marido. E aí Xi Jinping também não deu mole, não. Teria respondido que o Brasil tem legitimidade para regular ou até banir a plataforma caso deseje. A primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, e os membros da comitiva teriam ficado PTs da vida com o comportamento da Janja, que tinha que ser a esposa submissa, como os chineses gostam, e não aquela que parecia ser a presidenta da República. Dácio Bracarense, para a gente encerrar o Bradock Show de hoje, essa foi a grande bola fora dessa trupe chinesa da Janja, do Lula e companhia.
Mas, mais do que a questão da cultura da China, é a questão envolvendo o próprio TikTok, que foi banido de outros países por suspeitas diversas. Ela tocar nesse assunto absolutamente sensível, que envolve questões até de defesa, no meio de uma viagem como essa de cortesia, que pode impactar uma relação comercial, é absolutamente despropositado. E talvez esteja aí a surpresa dos chineses. Essa senhora, ela perdeu completamente a noção, quer dizer, se é que ela já teve um dia, a noção do seu papel dentro dessa relação do governo, que ela não faz nem parte, né, uma vez que a primeira-dama não tem essa função. Eu lamento muito e digo o seguinte, ou o Congresso faz alguma coisa para poder frear, talvez de forma orçamentária, limitando ali o orçamento, alguma coisa precisa ser feita para amarrar essa mulher no Brasil. Ou a gente pode ter algum problema muito sério, porque o que ela está fazendo, às vezes parece bobagem, parece vexatório, dá um pouquinho de vergonha, mas uma hora dessa ela traz um problema grave para a gente. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.